Boa noite, pessoal. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria, que privilégio poder retornar aqui a esta igreja, este ambiente tão gostoso, romântico, que a equipe aí responsável por este encontro preparou para todos nós. Eu quero pedir Gi para ficar em pé. Essa é minha esposa, alguns já conhecem. Esta é a paixão da minha vida, a mulher que mudou a minha vida desde o dia que nós encontramos, casamos, nos tornamos uma só carne. É a paixão da minha vida. Há 28 anos estamos casados. Tivemos 2 filhas. Ali está, olha para vocês verem ali no painel, lá está a Melissa. Melissa mora em Florianópolis, casou com Lucas, e ali está Luna. Luna está com 20 anos e também está morando lá em Florianópolis com Melissa. O caminho de um homem com uma mulher. Primeira coisa que nós queremos falar aqui. Você sabia que quando Deus criou Adão e depois criou Eva, você sabia que Adão era completo? Adão era feliz? Porque muitas vezes a pessoa, e quem sabe você casou nessa ilusão, o maior problema que há hoje nos casamentos, ou de muitos problemas, é que muitas vezes a pessoa casa nutrindo a expectativa, e quem sabe você ainda vive isso, de que a tua esposa irá preencher os vazios, as lacunas da tua alma. Você nutriu a expectativa que teu marido, que o teu namorado na época e que hoje é marido, iria te fazer feliz. Casamento não traz felicidade. Por isso, quando nós vamos para o Éden, e vamos para o Éden aqui, no Éden aqui mostra quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que disse que ele sentia só. Tem pastor que faz uma dissertação romântica dizendo que ali Adão estava no Éden, colocando o nome nos animais. A Bíblia não diz, mas vamos lá. Colocava o nome ali a girafa, ficava lá e colocou o nome no leão, no leopardo. E aí quando Adão colocou o nome em todos os animais, Adão fica debaixo de uma árvore e ele cai numa profunda angústia, tristeza. Ele cai numa solidão, um abismo solitário. E aí Deus fala: tadinho de Adão, eu preciso de fazer uma esposa para ele, uma companheira, porque ele tem me cobrado. Deus, eu estou vendo ali o leão com a leoa, a girafa com o girafa, não sei. E aí Adão, ele vê que ele está só. Não tem base bíblica para isso. Adão era completo. Adão era separado de Deus. Adão tinha comunhão com Deus. No viração do dia, Deus tinha intimidade com Adão. E Eva não existia ainda. Deus tinha comunhão com Adão. Foi Deus que o fez, a sua imagem e semelhança. Então Adão já era feliz. Se você está aqui nessa noite, e aqui tem alguns casais de namorados, estão noivos, não é? Falaram comigo. Não case nessa ilusão de esperar que ele te faça feliz, que ela te faça feliz. Nós não temos condições, nós não temos potencialidade, nós não temos condições de fazer o outro feliz, porque sempre vai haver esta carência, este vazio. O próprio Santo Agostinho, há muito tempo, ele disse: Deus, tu nos criaste para ti, e só aquietaremos quando estivermos contigo. O único que pode preencher o vazio, a carência, o único que pode nos fazer feliz é Deus. Eu gosto sempre, quando eu vou nos lugares da palestra, eu digo: se você está nutrindo expectativa contra o outro,
Reveja a sua vida. Porque quem pode nos fazer feliz é Deus. Adão era feliz, gente. Adão era completo. E a linguagem aqui, olha, não é bom que o homem esteja só. A tradução melhor é: Deus resolveu concluir a sua obra. Porque foi projeto de Deus antes de todas as coisas. Instituir o matrimônio. Instituir a família. Foi desejo de Deus que a terra fosse habitada por famílias. Deus queria família. Não que Deus carecia de famílias, porque Deus é perfeito e completo, sempre foi em si. Dá para você entender por que há tanta confusão na família? Tantos casamentos vivendo aí a trancos e barrancos? Porque eu não tenho expectativa que Giselda iria preencher as minhas carências. Casamento é para me completar. Não, me complementar em algumas coisas. Então vamos voltar para o Éden aqui. O caminho de um homem com a mulher tem de ser observado isso. E inclusive, permita-me dizer aqui, tem horas que o problema vai ter quando você casa. Enquanto você está namorando, ou melhor, enquanto você está na casa dos teus pais, alguns ou algumas, na casa dos teus pais, você lembra? Talvez alguns não, mas você tinha tudo. Você dormia até mais tarde, você não pagava conta de água, de luz, de telefone. Você tinha o carinho do teu pai, da tua mãe, o aconchego. Era bom demais. E quando você deu um passo para casar, aí você começou a ter problemas. Lembra do Éden aqui? Quando Deus deu para Adão, Eva, vocês estão vendo? Eva comeu daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí Adão ficou culpando Eva, Eva ficou culpando a serpente, e aí houve toda uma farofa que louca aqui no Éden. Então preste atenção no que eu estou lhes dizendo. Tem muitas moças, e tomara que não seja você que está aqui, menina, que está namorando, que está noiva, não queira casar para sair de casa, não queira casar para resolver um problema de uma ferida aí na tua alma, de um trauma. Não queira sair de casa, rapaz, pensando que o sexo vai resolver esse problema teu aí. Não vai. E é por isso que o cara, ele está desvairado, ele é um cara que pensa que vai casar e o sexo vai estabilizar a sua vida. Ajuda, cara. É preciso entender que casamento é um projeto de Deus. E lembrando aqui, viu, gente? Casamento não é sacramento. A Igreja Católica, nos 7 sacramentos que ela coloca, está o matrimônio. Casamento não é um sacramento, uma ordenança divina. É uma instituição divina, mas não é o casamento um sacramento, uma ordenança divina. Aqui em Gênesis está falando: não é bom que o homem esteja só, deixe o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão uma só carne. Quando a Bíblia fala aqui que o homem, não é bom que o homem esteja só, primeiro porque Deus já havia programado na mente sábia dele, instituiu o matrimônio. Mas aqui está falando também de relacionamento interpessoal. Quando Deus fez o homem para relacionar a sua imagem e semelhança. Quando Deus fez o homem, Deus colocou no homem os atributos comunicáveis inerentes a ele. Tem pessoas que nascem eunucas, tem pessoas que se fazem, tem pessoas que não têm esse dom para casar, ou que não tem essa libido preparada para isso, são os eunucos. Agora, o dia que você casou, querido, é o que a Bíblia diz: o que Deus uniu não separe o homem. Deixe o homem seu pai e sua mãe, unir-se ao seu esposo, ao seu marido, à sua esposa, e serão os dois o quê? Uma só carne. É um projeto de Deus o casamento, o matrimônio é um projeto de Deus.
Lembra do nosso tema lá? Olha lá. O caminho de um homem com a mulher. O caminho de um homem com a mulher. E eu estou falando isso aqui porque pediram para que eu falasse também, porque tem casais aqui solteiros, noivos. Então é preciso observar isso, que no caminho de um homem com a mulher, viver a vida a dois, é preciso você ser resolvida, menina. É preciso você ser resolvido, rapaz. Não queira sair de casa para ficar livre do teu pai. Você vai casar por um refúgio. Isso é perigoso. Não saia de casa porque você não aguenta mais a sua mãe falante. Não queira casar pensando, eu repito, porque o casamento, a sua esposa vai resolver as suas taras, as suas carências, a sua libido desenfreada. Não vai, cara. Casamento não é só sexo. E é interessante que a pessoa casa e fala assim: poxa, quando eu casar, eu vou fazer 3, 4 vezes por dia. Aí depois casa. E aí o casamento entra na rotina, aprenda isso. Casamento tem rotina e tem novidade. Aí passa um tempo, depois que você já passou a lua de mel, depois que você já fez sexo, depois que você já curtiu na intimidade, já celebrou de todo jeito, e você já conhece o corpo da sua amada e do seu amado, aí o casamento, o relacionamento entra na rotina. E o caminho de um homem com a mulher, você tem de entender isso. O caminho de um homem com a mulher tem rotina. E é por isso que existe tanta traição, tanto adultério. E eu vou falar daqui a pouco de ambivalência. O que aconteceu no Éden aqui. O caminho de um homem com a mulher, preste atenção, olha para cá por favor. O caminho de um homem com a mulher, é preciso observar isso. Tem rotina. Tem quanto tempo que vocês não fazem sexo? Hã? Quando casou era 3 vezes, 4 vezes, era? Quanto tempo? Ah, pastor, então uns 45 dias. Você sabia, né? Biblicamente, para nós que somos cristãos, que seguimos a Bíblia como regra de fé e prática, e a linguagem aqui é para quem é nascido de novo. Sexo antes do casamento é pecado. Mas ficar sem fazer sexo também depois do casamento é pecado. Agora é verdade também que é preciso observar as questões, os problemas. É preciso haver muita compreensão. Por isso que o papel meu e seu, maridão, olha para cá, querido. Por isso que o papel meu e seu, ele é alto demais. É responsabilidade demais. Quando aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Efésios, quando ele diz o papel do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Tem hora que você, marido, está carente, a libido, a testosterona está explodindo, está saindo dos poros. A sua esposa está com problema. A sua esposa tem alguma coisa que está afligindo ela. E aí você vai sacrificar sua libido. Não sei como, cara. Eu trato no livro aqui, olha, eu falo aqui sobre alguns temas. E você vai sacrificar como Jesus amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Ele morreu por ela. Olha o papel meu e seu. Quantas vezes eu precisei de sacrificar por Giselda. A vida a dois tem rotina. A vida a dois tem rotina. Nós vivemos os altos e baixos. O caminho de um homem com a mulher. Você tem que entender isso. Você tem o seu papel, querido. E esta ideia eu coloco no livro aqui, ó. Eu coloco nesse livro aqui. O caminho de um homem com a mulher. Vai ter momento que você vai ter que sacrificar, querido.
E essa ideia de alguns pastores aí desvairados, permita-me dizer, alguns líderes. Não, você tem que fazer sexo com seu marido todo dia, você tem de fazer tudo. Eu trato aqui sobre a intimidade sexual, a intimidade no quarto. Olha, entrou para a porta dentro do quarto, vocês são liberados para fazer tudo o que querem, tudo até que é proibido. Epa, peraí. Eu trato sobre isso aqui. Tem base bíblica para isso não. O corpo da sua esposa é seu, do seu marido é seu, mas alto lá. Levar para dentro do quarto filme pornográfico para sua esposa excitar com aquele homem, aquele ator lá, que as cenas são repetidas várias vezes, aquela ilusão, aquela pornografia. Cuidado, bendito o leito sem mácula. Eu vi um caso de um casal que assistia direto filme pornográfico para apimentar a relação. Sabe o que aconteceu? A mulher começou, um colega de trabalho, ou na empresa que ela trabalhava, ela fazia viagens. Ela começou a apaixonar por um cara que parecia o autor do filme. Quando você coloca um filme pornográfico para assistir você e sua esposa, o seu marido não está excitado no teu corpo. Ele não está sendo atraído pelo teu corpo. Você, na verdade, é um objeto para ele lançar sobre você o esperma dele. Você é um objeto na mão dele. Ou então, a mulher. Gente, você já teve a oportunidade, o privilégio de orar antes de ter um relacionamento íntimo? Você já teve a oportunidade, depois de você sentir o prazer, o orgasmo, falar rasgada aqui, depois de você gozar, vocês dois, vocês ajoelharem e falar: Deus, muito obrigado porque nós podemos celebrar hoje a sexualidade. Então, se você quiser ter um sexo abençoado, gostoso, meu irmão, tem gente que pensa que ele fecha a porta do quarto e fala: ó Deus, fica aí fora, viu? Porque aqui dentro nós vamos arrebentar aqui. Então eu trato desse livro aqui, tem um ponto aqui que eu falo sobre isso. O que a gente tem que ter cuidado, o que pode, o que não pode. Você pode repetir comigo? O caminho de um homem com uma mulher, o caminho de um homem com a mulher tem rotina, é a mesma cama, a mesma fronha, o mesmo travesseiro, o mesmo quarto, aquele mesmo, quando levanta, aquele cheiro forte das bactérias da boca, que você fala bom dia, e seu marido vira para o outro lado, sua esposa vira para o outro lado. Mas quando namorava, não é? E agora eu quero passar para outro aspecto. Quando namorava, o que você fazia? Porque você passava plaques, você usava Howls. Era assim, toda vez que eu encontrava com Giselda, tinha de comprar um Howls, porque para beijar, para abraçar. Aí depois que casa também a gente relaxa. Então o casamento tem rotina, meu. Mas tem de ter de vez em quando uma novidade, um momento íntimo diferente. Tem de ter uma roupa diferente, sair os dois juntos. Você já teve a oportunidade de dançar com a sua esposa? Qual o problema? Colocar uma música lá no quarto, você saírem para um lugar para dançar aí. Você está dançando com a sua esposa, com seu marido. E eu trabalho aqui no livro sobre os momentos românticos, de sair juntos, de comer uma pizza, de ir no cinema, de sorrirem. E eu quero falar isso aqui, eu repito, tem quanto tempo que você não faz sexo? A sua mulher está subindo pelas paredes, cara. E aí, está sendo tentada. Aí depois acontece uma tragédia aí, é porque a mulher é safada. Eu já vi casos da mulher falar assim: não, eu induzi o meu marido à queda. Então, é preciso cuidar um do outro. É preciso entender que o caminho de um homem com a mulher tem rotina, mas tem que ter a novidade. Saírem juntos, uma viagem. Estivemos o ano passado num lugar lindo, Monte Verde, já ouviu falando?
tivemos no mesmo final do ano 2018, fomos em Campos do Jordão, Gramado, cara. Você já foi em Gramado? A igreja lá em Montes Claros me deu o conselho, uma semana para eu e Giselda irmos para Gramado. Que sonho, que coisa linda. Foi um momento maravilhoso, é um lugar lindo. Então o caminho de um homem com a mulher tem que ter novidade. E não é novidade direto, porque de repente ninguém aguenta novidade. Já pensou aqui na igreja? Se todo domingo o pastor, todo mês, trazer um pastor diferente, trazer uma banda, trazer um cantor. Primeiro que não tem dinheiro que vai dar para isso. E segundo, tudo demais cansa. O que sustenta a gente é o arrozinho nosso com feijão, com ovo, a rotina, né, do dia a dia. Eu trabalho aqui nesse livro também, aproveitando aqui, para quem ganhou aí o livro, Educar uma Árdua Tarefa, que nós precisamos de ter rotina na casa com nossos filhos. Você sabia, pesquisa feita, eu coloco no livro aí, cito, muitos meninos que vivem nas drogas, estão aí soltos, porque não estabeleceram seus pais uma rotina. Seu filho tem que levantar de manhã, tomar o café, sentar à mesa, almoçar juntos. Você tem que desligar o celular do teu filho. Tem crianças aí viciadas com imagens, com as mentes apressadas. Lê esse livro, está aí. Se você pode pedir, eu mando lá de Montes Claros para você. Educar uma árdua tarefa, mais um grande privilégio. Mas tem muitos livros bons aí para você saber estabelecer rotina para que futuramente seu filho não seja um menino solto. Porque nós somos assim, o ser humano, a criança nasce, é aquela folha branca e você vai estabelecendo as rotinas. Então é preciso aqui o caminho de um homem com uma mulher. É preciso entender as debilidades um do outro. E eu quero falar aqui que o caminho de um homem com a mulher é preciso entender que nós somos pecadores. Jeremias capítulo 17 fala que nós somos, coração do homem é enganoso e o que? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? De vez em quando eu vou aconselhar, aí de repente o cara fala, eu estou decepcionado com minha esposa, ou então de repente a mulher fala, eu estou decepcionada com meu marido. Por quê? Você não sabia, como crente, que nós somos pecadores, há o mal em nós? Por isso nós temos de vigiar. Por isso você tem que prestar atenção, marido. Você tem que prestar atenção, esposa. O caminho de um homem com mulher tem de entender isso. Nós somos seres ruins, maus. E aí uma coisa que eu tenho de falar com vocês, que é um problema sério. Quando nós casamos, quando você casou, você trouxe da sua casa uma mala. Talvez a sua mala, mulher, foi maior do que o do seu marido. E a gente traz de lá, da nossa casa, aquela mala cheia de mazelas, de idiosincrasias, de traumas, de manias repetidas. Eu quero dizer aqui que eu não creio em maldição hereditária. Maldição hereditária é uma heresia desses teólogos aí, do positivismo, da prosperidade. Mas eu creio na maldição psicológica, na maldição de criação. Aí casam. E aí o caminho de um homem com a mulher vai ter de observar que aí o homem vai começar a revelar algumas mazelas. Passou a lua de mel, aí vem agora a lua de fel. Aí você começa a revelar quem você é. Aquele homem cheio de picuinhas, aquele homem avarento, aquela mulher perfeccionista, tudo tem de ser os mínimos detalhes. Aí vem aquele homem relaxado, ele deixa a cueca dele na sala, deixa o sapato dele lá fora, ele deixa a toalha em qualquer lugar. Ou então aquela mulher que deixa pendurada as calcinhas
sozinhas em qualquer lugar. Essas coisinhas, manias que nós aprendemos, que não é pecado, mas são manias. E cada um tem a sua mania, não é verdade? Aí a gente encontra, e eu fui criado no lar onde a minha mãe tinha mania de limpeza, onde tudo tinha que ser organizadinho, mas de repente você casa com um homem, uma mulher, que de repente a mulher foi criada no lar onde tudo pode, onde tudo é liberal, onde deixa a roupa onde quiser, porque afinal de contas quem tem de cuidar é empregada, quem tem de cuidar é mamãe. E aí casa os dois, aí o bicho pega. É ou não é? O bicho pega. Porque você começa a abrir a mala. E aí você tem mania. Você tem alguns hábitos esquisitos. Você tem hábitos esquisitos. Quem sabe você casou e seu casamento está aí vivendo um conflito porque a sua mãe era e é uma mulher obsessiva. Ela tinha um relacionamento abusivo com seu pai. Ela sempre mandou no seu pai. É uma mulher nervosa. E ela mandava no seu pai, mandava nos seus irmãos e mandava em você. E agora você casou e você está querendo repetir a tua mãe. E isso gera conflitos. E você precisa de se colocar no teu lugar. Ou então você veio. Lembra lá de Acabe e Jezabel? Que Jezabel era manipuladora, dominadora, relacionamento abusivo. Era aquela mulher que manipulava tudo e Acabe era molão. Talvez é com você, querido. Você sempre viu lá a sua mãe mandando, a sua mãe determinando, e você casou e sua esposa está sofrendo com você, porque até hoje a sua mãe te influencia e você não consegue empreender, você não consegue prosperar. Tem de separar? Não! Pelo contrário, eu quero propor essa noite aqui que é preciso haver uma abertura, é vocês procurarem ajuda, e porque Deus transformou vocês dois, vocês são novas criaturas, e é a palavra de Deus que vai nos purificando, nos lavando, nos direcionando para que vocês vivam a vida abençoadas. Estão entendendo? Eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio na maldição que é passada de pai para filho. As manias, as picuinhas, maldições psicológicas que a gente herdou dos nossos pais. Nós temos, e o mundo, as pessoas têm alguns pais. Primeiro é o pai Adão. Legamos dele o pecado original. Depois há um pai aí que é o diabo, que assumiu desde o Éden e trouxe consigo a humanidade debaixo da sua escravidão. Mas também depois tem os nossos pais, conforme o apóstolo Pedro fala. E nós temos aí o legado dos nossos pais. As manias, uma criação difícil. Não é? Aquilo que nós herdamos, que eu herdei da minha mãe. Eu, por exemplo, eu herdei da minha mãe e eu tenho lutado. Implicância. Deus quer forjar em nós um casamento à imagem e semelhança dele. Porque casamento, gente, escuta aqui, casamento é uma instituição divina. E o casamento Deus fez com o propósito de manifestar a glória dele. Então, as pessoas têm de ver em mim e você, eu e Giselda, o casal, a família, a manifestação da glória de Deus. Foi isso que Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção para as famílias. Casamento, escute, o que sustenta o casamento? O que sustenta o casamento não é a paixão, não é o amor. Olha, eu estou casado,
Eu e Giselda, 28 anos, iremos fazer 29 anos. Eu sou apaixonado por Giselda. Eu ainda vibro com Giselda. Eu não esqueço lá em Montes Claros, quando eu encontrei com Giselda. Aquele sorriso. Entre muitas coisas lindas que Giselda tem, o sorriso dela é mavioso. Essa boquinha linda. Dá um sorriso aí, fofa. É, gente. O sorriso de Giselda, aquele olhar que até hoje. Eu sou apaixonado com Giselda. Pelo corpo dela, pelo sorriso dela, pelo jeito como ela me respeita, me trata. O casamento me fez bem demais. E você que está aqui que quer casar, quando você casa debaixo da unção de Deus, da graça de Deus, quando você ora, quando você espera, quando você depende de Deus, aprenda isso e você vai vivenciar isso que eu vivenciei. Giselda vivenciou, vivenciamos. Quando você casa, você fica melhor. Quando você casa debaixo da unção do Espírito de Deus, e quando você clama a Deus, e quando você vive o que a Bíblia manda você viver, de honrar tua esposa, de amar sua esposa, sacrificar por ela, e quando você submete ao teu marido, que nada mais é, nada menos é do que você está debaixo da missão dele, que é amar, que é dedicar, que é cuidar, que é proteger, que é investir, você vai ver que você vai ser melhor. O casamento foi bom demais para mim. Me curou de muitas mazelas, de traumas. Me curou de feridas que estavam e chagas abertas. O que sustenta o casamento não é a paixão. Por mais que eu sou apaixonado com Giselda, se eu morrer, eu sempre brinco lá na igreja e onde eu passo, se eu morrer, eu sei que Giselda me ama, mas ela vai casar com um cara e ela vai declarar na intimidade tudo aquilo que ela fala comigo. Porque escuta o que eu quero dizer para vocês. A paixão de um homem para com a mulher não é absoluta. Por isso que você já viu aí casais que eram apaixonados, amavam, choravam um pelo outro. Era exemplo de casal e separaram. E agora um casou para um lado ou para o outro, porque casamento é paixão, amor de um homem para com a mulher, não sustenta casamento, cara. É bom, claro, tem de ter. Esse negócio como antigamente que os pais arrumavam, naquela época dos coronéis, ou nas monarquias, onde os pais arrumavam o casamento, nós vivemos em outra realidade, cara, entendeu? É preciso ter paixão. Quando eu encontrava com Giselda, eu ficava malucão. Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso porque eu aconselhei um cara uma vez. Uma menina que namorava com um cara da igreja, crente, uma menina bonita, pensa uma mulher bonita. E aí aquela menina do louvor da igreja, um rapaz começou a namorar com ela, e aí de repente, e eu não sentia nada. Ué, peraí, que negócio é esse? E eu falava assim, meu Deus do céu, como é que o cara namora com uma mulher, um trenhão desse, e o cara não sente nada, não tô sentindo nada. Ela terminou com ele, encontrou um cara chique, que sentia tudo, você sabe o que eu tô falando aqui. Ora, se dois caras, um homem e mulher, se encontram ali, começa a beijar, abraçar, não acontece nada, não existe excitação, não existe nada, tô sentindo nada. Tem de ter isso, gente, tem de ter essa química. Talvez você está aqui nessa noite e não estão tendo intimidade, porque você está perdendo aí, sabe? Vieram os filhos e tudo entrou na rotina, tem de ter novidade, e é preciso ter romance, é preciso ter poesia, é preciso ter encanto, é preciso ter alguma coisa para despertar libido, porque também, meu irmão, ninguém é de ferro. Então presta atenção. O que sustenta o casamento é a aliança de compromisso. E a aliança de um homem com a mulher não é contrato, cara. Contrato, quando quebra, a outra parte pode ir embora, pode reivindicar os seus direitos. Na aliança que Deus nos ensina no casamento, não. Se houve algum problema, Deus disponibiliza a misericórdia, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. E escute, meu irmão. Eu tenho uma mensagem, você pode entrar no YouTube. As pequenas coisas podem derrubar
um castelo imponente. E eu falo sobre pequenas coisas que destroem um casamento. De repente, um adultério não destrói um casamento, mas destrói o casamento aquelas agressões, a sua antipatia com a tua esposa, a sua grosseria com o teu marido, aquele fala, são as raposinhas que destroem os vinhedos. A rotina existe, mas é preciso vigiar na rotina do casamento. É preciso vigiar. Sabe por quê? Porque começa um desrespeitar o outro, apelidar o outro. Cadê a mulher? Vem cá, trem. Hein? É preciso haver respeito. É preciso haver consideração. É preciso haver palavras de elogios. Há quanto tempo que você não diz para essa mulher tua aí: filha, eu te amo. Você tem de depositar, como diz o pastor lá, aquele pastor, quando ele fala, Silmar Coelho, né? Você já viu de Silmar Coelho, quando ele fala que você precisa de depositar, de dar presentes, lembrar das datas conforme o teatro mostrou aqui, falar para sua esposa: querida, que você fez um almoço tão gostoso, querida, você é tão cuidadosa, olha, obrigado, querida, porque você me trouxe o prazer hoje, a intimidade, querida, você mudou a minha vida. Só se for uma mulher doente, neurótica, que não vai respeitar e querer agradar o marido. Mas é preciso, é papel do homem depositar. É papel seu elogiar tua esposa, presenteá-la, preocupar com os pais dela. Quando você leva tua esposa lá, você precisa, meu irmão, olha pra cá. Tem tanta coisa pra falar que não vai dar. É preciso, sabe o quê? Você resgatar a tua esposa pra ela, como Boaz fez com Ruth. Perguntar pra tua esposa: o que você sonha fazer? O que você... Eu quero voltar a estudar, eu quero fazer um mestrado, eu gostaria de fazer uma viagem, eu gostaria de dar um presente, mamãe, papai. Cara, você tem de conquistar a tua esposa. Você tem de elogiá-la, palavras de afirmação. Você tem de falar: querida, você é fofa, você é linda, eu te amo. Todos os dias eu digo para Giselda: você é importante para mim, eu te amo, você é fofa, você é a mulher da minha vida. Sabe por quê, irmão? Quando eu casei, lá em Montes Claros, 2 pastores fizeram meu casamento. Um deles comparou o casamento, o relacionamento, com uma plantinha. E ele falou que o amor de um homem com uma mulher é como essa plantinha. Você vai regando, vai colocando água, colocando um pouquinho no sol, e depois, vendo o pH dela, colocando ali um esterco especial, porque cada plantinha tem um esterco especial, tem um pH especial diferente. Por isso que cada um de nós que está aqui é único, é ser único que o Senhor fez. Uma mulher é de um jeito, a outra é de outro jeito, a criação foi diferente uma da outra, e é preciso você investir. Quem sabe nesta noite tem plantinhas aqui secas. Mas eu quero dizer nessa noite, o Espírito de Deus está aqui. Amém, povo de Deus? O Espírito de Deus está aqui. E eu saí de Montes Claros para vir aqui ministrar. Não foi simplesmente por um encontro social, onde tem aqui as esquetes, tem aqui as dramatizações, tem aqui as declarações. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus está aqui. E quem sabe, na hora que nós formos fazer aqui a troca das alianças, quem sabe você precisa de ajoelhar e pedir perdão à sua esposa, ao teu marido, porque, gente, foi Deus que inventou esse negócio de vida a dois, de viver um homem com a mulher até que a morte os separa. Foi Deus que inventou isso. E se foi Deus, o Espírito dele pode restaurar a poesia, o romance, o encanto, o prazer um pelo outro. Uma época, eu estou há 21 anos em Montes Claros. E há 21 anos que eu tenho programa na rádio. Todos os dias lá tem um programa
na 89.9, uma rádio comunitária, e o meu programa vai ao ar de 7 às 8 horas. Eu não vou na rádio porque eu gravo os programas domingo e aí são enviados durante a semana, de vez em quando repete. Mas uma mulher me ouvia. Ela vivendo um conflito com o seu marido. Uma mulher bonita, o seu marido também é um homem simpático. E ela então, sendo elogiada, cortejada no trabalho. E ela então começou a sentir atraída, apaixonar por um colega de trabalho. Chegaram a ter um envolvimento. E ela me ouvia na rádio e pediu: eu queria falar com o Senhor. Eu queria conversar com você, pastor Gê. E fui conversando com ela, ela disse: olha, eu caí, mas eu amo meu esposo, eu amo meus filhos, eu não quero que meu casamento acabe. O que eu vou fazer? Eu tenho sido perturbada no trabalho por um cara que me levou para a cama e eu continuo sendo atraída por ele. E eu fiz uma oração naquela época, que eu falei com ela: você crê no milagre de Deus? Você crê que existem os dons hoje? Você crê que Deus pode curar? E ela ajoelhou e nós oramos, e ela chorou, e ela clamou, pediu a Deus. E ela foi liberta. Uma vez eu encontrei com ela na rua, eu e Giselda, e no evento que estava lá, e ela falou comigo, me abraçou, falou assim: licença aqui, estou um abraço neste homem de Deus. Ela disse: pastor, eu voltei a apaixonar pelo meu marido como antes. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele pode te curar. O caminho de um homem com a mulher é preciso depreender isso. O caminho de um homem com a mulher, eu lhes disse, e eu quero começar a terminar aqui, eu quero voltar para o Éden aqui e falar sobre ambivalência. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, entre muitas árvores que tinha no horto para que eles pudessem administrar, gerenciar, Deus havia colocado a árvore da vida. Não era para comer o fruto da árvore da vida. Ela estava lá para ser observada, para entender que ela representava a vida eterna. Ela representava uma vida completa. Ela representava ali que Adão e Eva tinham de observar. Mas lá tinha também uma árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha um fruto e era proibido. E Deus falou com Adão e Eva: não comam, porque o dia que comerdes, morrendo morrerás. Aí entra em cena o diabo, a serpente. E aí o diabo conversou com Eva. Lá para o outro lado estava Adão, deixou Eva só. Eles foram criados com livre-arbítrio. E eu quero já aqui rapidinho abrir um parênteses e fechá-lo. Nós calvinistas não cremos no livre-arbítrio como alguns articulam. Porque depois do pecado o livre-arbítrio ficou comprometido. O seu livre-arbítrio sempre será para o mal. Porque existe em nós o pecado original. Ainda que aparentemente parece que você quer o bem para a glória de Deus, mas no fundo é para a glória sua, é para a sua vaidade. Falamos da livre agência, onde você vai governar sua vida debaixo da obediência da palavra e da dependência do Espírito e um dos outros. Eu fecho parênteses. Eles tinham livre-arbítrio. E a serpente começou a conversar com Eva, e Eva foi olhando, e o inimigo foi mostrando para Eva aquele fruto, e Eva disse que o fruto era desejável. Salivava a boca de Eva. E o Satanás disse, o diabo disse: olha Eva, vem cá, mas Deus disse que você não deve comer. Mas sabe por que Deus disse isso? Deus disse isso, sua besta, sua boba, sabe por quê? Porque Deus está com medo de você comer e ser uma deusa e tirar ele da jogada. Tá entendendo? Então, a ambivalência é isso, é o quê? Eva, ela tinha lá de Deus uma ordem: não comerás. E ela sabia que não podia comer, mas ela queria comer, ela desejava comer. Eva tinha um desejo pela morte.
Você está doido? Isso é ambivalência. E isso pode acontecer no caminho de um homem com a mulher. Você sabe que você está sendo tentada por um colega de trabalho, lá naquela escola, naquela empresa, naquele banco, naquela fábrica, e você sabe, você tem seus filhos, mas o cara mexeu com você, e você sabe que não pode, você vai perder a sua honra como mulher de Deus, mas aí tem algo forte, assim como aconteceu com Eva. Come, experimente, e você deseja morrer, porque você vai morrer, morrendo morrerás. Vocês estão entendendo a ambivalência? É isso. Eu aprendi o seguinte: se você homem ou você mulher, se você está sentindo atraída por um homem que não é seu marido, se você está sentindo atraído, apaixonado por uma mulher, lá colega tua, cuide-se. Olha para cá, em nome de Jesus, peça ajuda urgente. Esta ambivalência, você no fundo quer, mas não pode. Eva falou assim, mas Deus falou que eu não posso tocar, não posso comer. Deixa de ser boba, você vai conhecer coisas maravilhosas. Um homem adúltero que teve experiência com várias mulheres, ele falou comigo assim: Eugênio, você tem de cuidar para você não trair a sua esposa, porque é uma coisa louca, cara. O coração da gente engana, ele é enganoso, ele é astuto, ele é desesperadamente corrupto, Eugênio. E sabe o que acontece? Quando você tem de cuidar porque você não sabe o que está do outro lado. Porque de repente você faz tudo com a sua esposa, o que vai fazer com aquela mulher, mas o encanto do pecado, ele te ludibria, e você tem a sua esposa bonita, você tem a sua mulher, mãe de seus filhos, e se você cair, você não sabe o que está do outro lado, e de repente você pode ir lá ficar aprisionado. E era uma pessoa experiente, uma pessoa que viveu isso, e ele fala, cara, cuide-se. E eu quero dizer nessa noite para você que está sendo tentado aqui, hein? Você que está sendo tentada, cuidado, peça ajuda, abra o coração com alguém de confiança, peça ajuda em nome de Jesus, para que você não caia. Esta é a ambivalência, e eu sei que eu estou falando nesta noite aqui com pessoas, e você sabe o que eu estou querendo falar. O que eu estou dizendo aqui é aquela atração, aquele desejo de roubar, aquele desejo de ser infiel, aquele desejo, e você elogia aquela moça, você é linda, você é fofa, e você não está dizendo isso para tua esposa, você não sente mais atraído por tua esposa. Isso é terrível. E já aconteceu comigo há algum tempo atrás, não atração, mas aconteceu o cansaço do ministério, de eu sentir uma libido minha gélica. E eu precisei de sentar com Giselda, falar com ela, ajoelharmos juntos, falar: Deus, foi o Senhor que fez meu corpo, foi o Senhor que colocou os hormônios em mim aqui, então em nome de Jesus, me ajude, me dê graça. O caminho de um homem com a mulher tem de ser observado isso, poxa. O caminho de um homem com a mulher tem de ser observado isso, a ambivalência. Você é consumista demais. Seu casamento não vai bem, sabe por quê? Porque você é consumista. Vocês não fazem uma viagem, não vão numa praia, não vão num resort. Eu quero aproveitar aqui, eu tenho um curso sobre finanças. Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui depois. Sobre finanças, administrar. Finanças tem algo que eu gosto de colocar um padrão seguinte: 30%, 70%. 10% é o dízimo que você devolve. 20% é para você guardar, para você aplicar no CDB, fazer uma aplicação, não de poupança, que poupança a poupança está bem abaixo da inflação. E 70% é para você usufruir. E desses 70%, você pode fazer alguns desafios para economizar,
para chegar, quem sabe, a guardar 30, a guardar 40. Esse consumismo. Lembra que eu falei com vocês das malas que nós vamos trazendo da nossa casa? Porque a sua casa a sua mãe era compulsiva, era tudo bagunçado. Ou talvez a gente aqui nessa noite em que você é um miserável, você é pão duro, você não sua esposa pede para ir no salão, para se arrumar e você fica com picuinhas. O caminho de um homem com a mulher tem que ser observado isso. E se não cuidar, querido, escute, se não cuidar, o casamento vai para o ralo. E o problema não é de Deus. É o que Lamentações 3:30 fala, de que se queixa o homem vivente. O homem vivente se queixa dos seus próprios pecados. Temos de admitir isso. Aí eu quero começar a terminar. O caminho de um homem com a mulher é um caminho da celebração da intimidade. Você pode entrar no YouTube e tem uma mensagem minha fazendo sexo ou fazer amor. O caminho de um homem com a mulher tem de observar isso. Você sabia que hoje os casais fazem mais sexo e não fazem amor? Você lembra quando você namorava? Você lembra quando foi a lua de mel? Era aquela coisa maravilhosa, aquele beijo que inchava os lábios. Mas depois o negócio torna mecânico. E é por isso que está havendo tanto adultério. É preciso entender, e depois você pode ouvir, e também no livro aqui eu falo celebrando a intimidade. Quem quiser depois eu posso enviar para você, viu, irmão? Celebrando a intimidade, o caminho de um homem com a mulher. É preciso celebrar a intimidade com sexo bom, gostoso, romântico, ou desenvolver o romantismo. Casais estão fazendo sexo e não estão fazendo amor, celebrando o amor. E quando eu falo aqui, eu estou falando da logística, do beijo. Você sabe que o homem é atraído ao ver, a mulher é atraída pelas palavras, pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito. Você tem de ir... Você quer fazer sexo com a esposa sua quarta-feira? Comece, cara. Sábado, elogiando, domingo elogiando, sai com ela, elogia. Poxa, que roupa bonita, mas seu cabelo ficou legal. Você vai esperar o colega dele de trabalho, lá da empresa, o patrão dela, o chefe dela elogiar? Então você tem que divertir, irmão. Querida, você está linda hoje, você está fofa. Obrigado. Elogios, depositando, quem sabe, domingo o negócio já sai. Isso mesmo. Tá entendendo? O caminho de um homem com a mulher tem de ser observado, essas coisas. O tratamento um com o outro. E quando vem as adversidades, e quando vem os problemas, e quando vem a enfermidade, e quando vem as lutas. O caminho de um homem com uma mulher é um caminho onde os dois se curvam para abrir a alma um com o outro. Uma das coisas que pode levar à separação, eu quero repetir isso aqui, é o descontrole financeiro. Eu já vi casos, já aconselhei mulheres dizendo: pastor Eugênio, eu vou sair de casa porque eu não aguento mais este homem, ele gasta o dinheiro dele, gasta o dinheiro meu, e gasta com quem ele gasta indo com seus amigos, eu não sei, é um saquetel furado. Finanças, meu irmão. Mulher foi feita para ser cuidada, para ser paparicada, para ser valorizada, para ser amada, para ser protegida, elogiada, é papel meu e seu. E não tem quem aguenta um homem descabeçado. E quando você vê uma mulher nova casando com um cara cabeça, um cara que tem alguma segurança, você fica falando mal. Porque você não entende que mulher não sente atraída, não é por questão de beleza, de olhar. Mulher, ela é envolvida como um todo, meu. Fazer o quê? Você precisa de cuidar dessas coisas.
Ah, eu tenho que falar isso aqui? Vou falar. Vou falar. E você vai ouvir lá, celebrando o amor e não fazendo sexo. O cara começa... Vai ter hoje? Vai ter hoje como, desgrama? Vai ter hoje? Não beija a mulher, não abraça a mulher, não toca na mulher, não elogia a mulher não excita. O cara acha que sexo, intimidade sexual, é lá e introduzir o pênis da mulher. Aí a mulher não aguenta mais e fala, deixa ele sentir aí. Tem mulher que até simula, o simular aqui, que ele fazer o quê? Você tem de cair na real, cara. Você tem de entender que a mulher, ela é preparada antes, com toques, com palavras, com elogios. A mulher, meu irmão, é diferente do homem. E você sabia, né, meu irmão? Sexo libera a beta-endorfina, que é o hormônio do rejuvenescimento. Há 3 momentos: humor, rir, brincar, sorrir, praticar atividade física e fazer sexo. Então fazer sexo libera a beta-endorfina, o hormônio do rejuvenescimento. Então, é preciso desenvolver, é preciso pedir ajuda. Talvez é um problema hormonal, talvez é um problema de um trauma. Tem um ato conjugal, depois vocês comprem, quem tiver algum problema de ejaculação precoce, o ato conjugal, ejaculação precoce, como ir para a intimidade, a preparação que o homem deve fazer para que a mulher sinta o orgasmo. É para depois você entender que não é a coisa mecânica, meu irmão. Mulher frágil. O caminho de um homem com a mulher. Eu quero começar a terminar e eu gostaria de fazer aqui agora. Quero convidar o pessoal para vir aqui, porque eu quero fazer aquele momento onde nós iremos orar, onde nós iremos fazer agora a troca de alianças. Quero convidar o pastor para estar aqui, quero convidar a equipe, que os presbíteros. E eu gostaria que a gente agora fizesse esse momento aqui bem especial. Você sabia que Deus sempre renovou com seu povo aliança? Não por causa dele, porque ele é fiel e perfeito. Por isso que eu gosto sempre de dizer, quando eu vou no encontro de casais, sobre isso. Deus renovava a aliança com o seu povo. O povo saía, o povo esquecia. Assim também, esse momento agora, quando nós iremos trocar alianças, você vai declarar para a tua amada, renovar, repetir os votos de 28 anos que eu fiz no altar para Giselda e ela fez para mim. Deus não tem 2 povos, Deus não tem 2 igrejas, Deus não tem 2 alianças. A aliança de Deus começou em Abraão e está até hoje. Mas Deus tinha de chamar o povo para o conserto. Chamava o povo para o conserto, porque sabia que o povo desandava. O povo dele foi e ainda continua sendo rebelde, difícil. No trajeto aqui, neste deserto da vida, e ele sempre está levantando um profeta, uma palavra, para nos trazer para ele. Para que ele renove conosco a aliança, não por causa dele. Assim também precisamos de renovar as nossas declarações, os nossos votos um ao outro. Vamos fazer isso, gente? Eu gostaria que você viesse aqui para esse local que foi reservado, nessa penumbra aqui, para que nós possamos estar juntos. E este é o momento onde nós iremos renovar um com o outro. Você vai olhar nos olhinhos da tua esposa e você vai dizer para ela, quem sabe, me perdoe, filha. Eu não tenho sido aquele marido, sabe, que eu deveria ser. E você vai dizer também, me perdoe porque eu não tenho sido aquela esposa que eu deveria ser. Eu gostaria que você
me ajudasse a estar juntos. Me ajude a me ajudar. Você quer vir aqui? Para que nós possamos orar?